Direito Constitucional, revisão de questões anteriores. É vedado aos juízes, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 95 da Constituição Federal, dedicar-se à atividade político-partidária. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que, aos juízes de direito, é vedado exercer advocacia no tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Os juízes gozam, entre outras, da seguinte garantia constitucional: inamovibilidade. De acordo com o regime constitucional brasileiro, é vedado aos juízes receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, com exceção dos casos previstos em lei. São garantias constitucionais dos juízes: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Tendo em vista o disposto na Constituição Federal, a respeito do Poder Judiciário, aos juízes é vedado receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, e exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. A despeito das vedações constitucionais ao exercício do cargo de juiz de direito, a ele é facultado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, após decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. A respeito do Poder Judiciário, aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. De acordo com a Constituição Republicana de 1988, o Poder Judiciário reger-se-á pelo princípio da publicidade de seus julgamentos, sob pena de nulidade, podendo, contudo, a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes. De acordo com o parágrafo único do artigo 95 da Constituição da República Federativa do Brasil, inserido entre as disposições gerais do Poder Judiciário, aos juízes, entre outras vedações, é defeso exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. É proibido ao juiz receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. É proibido ainda ao juiz dedicar-se à atividade político-partidária. Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Ao juiz é vedado exercer a advocacia no tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. A inamovibilidade assegurada aos juízes pela Constituição Federal consiste na impossibilidade de transferência do magistrado de uma comarca para outra, salvo nos casos de sua anuência ou de ocorrência de interesse público declarado por 2/3 do tribunal a que o magistrado estiver vinculado. Com relação às garantias dos juízes, é correto afirmar que o juiz poderá ser removido para outra jurisdição por motivo de interesse público. A respeito da cláusula de reserva de plenário no controle de constitucionalidade difuso, a regra da reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade não se aplica às turmas recursais dos juizados especiais e nem aos juízos monocráticos de primeira instância, podendo ser dispensada a sua remessa ao plenário ou ao órgão especial. Determinada Câmara do Tribunal de Justiça apreciou arguições de inconstitucionalidade de duas leis municipais, tendo decidido na primeira, no mérito, pela constitucionalidade da norma, enquanto que, na segunda, afastou provisoriamente a aplicação da lei municipal por meio de decisão em medida cautelar, por inconstitucionalidade. Ambas as decisões foram tomadas por unanimidade de votos dos desembargadores. Nessa hipótese, considerando o regime jurídico constitucional a respeito da cláusula de reserva de plenário, é correto afirmar que nenhuma das duas decisões violou a cláusula de reserva de plenário, pois as hipóteses mencionadas veiculam situações excepcionais específicas que não ensejam a aplicação da cláusula constitucional da reserva de plenário. A
Denominada cláusula de reserva de plenário, aplicada na apreciação judicial de leis e atos normativos submetidos ao controle de constitucionalidade, deve ser observada quando o órgão fracionário do tribunal apenas afasta a incidência, parcialmente, da lei ou ato normativo, mas não declara expressamente a sua inconstitucionalidade. Suponha que o Estado de São Paulo tenha, mediante a Lei Estadual Z, aprovado o reajuste da cobrança do imposto X, de sua competência. Mateu, por entender que a mencionada lei viola a Constituição Federal, ajuiza uma ação ordinária com pedido de devolução de todos os valores pagos a título do imposto X, perante a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em desfavor do Estado, defendendo como causa de pedir a inconstitucionalidade da lei. Ao analisar o pedido inicial, o juiz de primeiro grau entendeu que a Lei Estadual Z respeitou os ditames estabelecidos pela Constituição Estadual e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformado com a questão, Mateu interpõe recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado, pedindo a revisão do julgado. A partir desse caso hipotético e considerando as regras a respeito da cláusula da reserva de plenário, assinale a alternativa correta. Caso entenda pela constitucionalidade da norma, a Câmara ou turma do Tribunal pode dispensar a aplicação da cláusula da reserva de plenário. Nos termos da Constituição Federal, a respeito da inconstitucionalidade, é correto afirmar que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Assinale a alternativa que contempla hipótese em que deve ser aplicada a cláusula de reserva de plenário no controle de constitucionalidade exercido por órgão fracionário de tribunal, acórdão que declara lei inconstitucional de forma incidental. No sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, é correto afirmar que a cláusula de reserva de plenário é violada quando o órgão fracionário, embora não declare a lei expressamente inconstitucional, afasta a incidência de parte da lei, a não ser quando já houver decisão do plenário, do órgão especial ou do STF sobre a questão. Considerando as regras do controle de constitucionalidade no direito brasileiro, assinale a alternativa que prevê hipótese em que é necessária a observância da cláusula de reserva de plenário, decisão de tribunal que afasta a incidência da lei, mas não declara expressamente a sua inconstitucionalidade, sem pronunciamento anterior do Pleno, do órgão especial ou do STF sobre a questão. O princípio constitucional da reserva de plenário exige sua observância no controle difuso e concentrado da constitucionalidade. A cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, consiste na obrigatoriedade de todos os tribunais declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo apenas pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, sob pena de nulidade do julgamento. Leia o trecho a seguir. Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. As disposições constitucionais em questão referem-se à Defensoria Pública. De acordo com o artigo 134 da Constituição da República Federativa do Brasil, as defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa. A Constituição Federal de 1988 proclama que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Em decorrência de tal previsão constitucional, é correto afirmar que o princípio da indispensabilidade determina que somente advogados possam fazer sustentação oral em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Suponha-se que a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Rondônia seja alterada para contemplar, no rol de suas funções institucionais, a defesa judicial de servidores públicos estaduais processados civil ou criminalmente em razão do regular exercício do cargo. Essa modificação deve ser considerada inconstitucional, porque extrapola o modelo delineado pela Constituição Federal, que prevê que a Defensoria Pública
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a qual incumbe, como expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados na forma da Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil, nos seus artigos 127 a 135, conta com 3 seções, cada uma delas dedicada a uma função essencial à Justiça, quais sejam Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública. É assegurada ao defensor público a garantia da inamovibilidade. É vedado ao defensor público o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Incumbe à Defensoria Pública a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados na forma do artigo 5º, inciso 74. O advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. A prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, prevista na Constituição da República como direito fundamental, é incumbência precípua da Defensoria Pública. Bons estudos e até o próximo vídeo.